Sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do sexto ano, a essa nossa aula de redação. E hoje nós vamos estudar sobre histórias em quadrinhos. Então, vamos iniciar aqui com histórias em quadrinhos, conhecido como a sigla HQ. Então, quando vocês virem essa sigla, HQ significa história em quadrinho. Então, a história em quadrinho é um gênero muito comum, principalmente para o público infantil, porque é para esse público infantil e juvenil que ele é feito. E a história em quadrinho, ela apresenta certas características do gênero quadrinho. Então, nós temos a linguagem verbal. A linguagem verbal seria as palavras, como nós podemos ver aqui nessa história em quadrinho. Eu tenho as palavras e tenho a linguagem não verbal, que são as expressões, são os sons, a linguagem visual aqui, ó. Veja, a linguagem visual é a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a linguagem aqui escrita. Então, eu tenho essa composição de imagem e palavras na história em quadrinho. Então, aqui eu tenho o quadrinho da Turma da Mônica. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Então, eu tenho aqui linguagem verbal e linguagem não verbal. Tenho palavras e tenho imagens. E a história em quadrinho, ele é um gênero do discurso que é constituído por um tipo narrativo. Por que por um tipo narrativo? Porque a história em quadrinho, ela conta um fato, um acontecimento. E ela faz isso a partir de uma estrutura. Primeiro tem o início, que é a situação inicial, tem o meio, que é o desenvolvimento, e tem o final, que é o desfecho da história, como a história terminou. Então, há na história em quadrinho uma sequência de acontecimentos, uma sequência narrativa. Na história em quadrinho, eu também tenho os tipos de balão. Cada balão ele é utilizado no seu contexto. Por exemplo, se é para falar, eu tenho esse tipo de balão aqui, que é puxadinho para cá. Balão de fala. Balão de pensamento, eu tenho esse balão aqui, dessa forma, nessa estrutura. Balão para falar em voz baixa é esse pontilhado. E tem o balão exclamativo, balão interrogativo e balão um símbolo de música. E tem esse balão para voz em fala alta, que seria o balão de grito. Se o personagem está gritando, ele deve usar esse tipo de balão para enfatizar essa situação. E eu tenho as onomatopeias, que é muito comum nas histórias em quadrinhos. As onomatopeias são palavras que imitam sons e ruídos. Elas são uma tentativa de reprodução dos sons. Então, barulho de chuva, barulho de máquina, ações humanas. E aqui eu tenho alguns exemplos de onomatopeia, que também consta no material de vocês. Bang, tiro de revólver, bom, estouro de bomba, tic-tac, som de relógio, chuá, água caindo. Esse símbolo aqui com Z, pessoa dormindo ou sono, cough, cough, tosse. Então, nesse quadrinho aqui da turma do Chachado, no segundo quadrinho, nós podemos perceber que tem 3 quadrinhos aqui. No segundo, tem essa onomatopeia, bonk, que significa o quê? O personagem, nesse contexto, o personagem ele levou uma bolada, bonk. Então, faz esse barulho aqui, o bou, certo? Então, e há também as interjeções. O que são as interjeções? São palavras invariáveis que exprimem emoções, sensações, estados de espírito. Então, por exemplo, se a personagem dissesse ai, 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 machuquei meu pé, a partir dessa interjeição, ela estaria expressando sua dor. Psio significa o quê? Estou chamando a atenção.
Significa o quê? Se eu digo, esse pudim está maravilhoso. Ei, ufa. Então, são exemplos de interjeções. Muito obrigada a todos e agora vamos realizar o nosso exercício. Até a nossa próxima aula. Um abraço, alunos do sexto ano.